De onde veio a água da Terra? Terra. O único planeta que conhecemos até hoje que nós podemos confirmar visualmente que tem água líquida na superfície. Mais de 2/3 da superfície do planeta são cobertos por oceanos azuis, um dos prováveis responsáveis pelo surgimento da vida. Só tem um problema: de onde veio a água da Terra? Esse é o tipo de pergunta que é bem simples. É uma pergunta direta sobre uma das características mais marcantes do nosso planeta. Ele é cheio de água. Tem água na superfície, tem água na atmosfera e tem água em lugares que você nem espera. A água é tão comum e tão mundana que é até surpreendente quando uma pergunta tão simples como de onde veio a água da Terra precisa ser respondida com ninguém tem certeza e as nossas melhores ideias são complexas. E aqui eu estou usando a palavra complexo no sentido de muitas partes diferentes. Nós precisamos entender muitas coisas diferentes sobre a história do nosso planeta e do sistema solar para conseguir entender as respostas modernas para essa pergunta. E no caminho nós vamos até entender por que gigantes gasosos como Júpiter são gigantes e tão maiores do que planetas rochosos como a Terra. Então vamos começar. Primeiro nós precisamos entender por que exatamente a questão da origem da água é tão incômoda. Existem dois tipos de objetos orbitando o Sol de perto: os asteroides e os planetas. Esses dois tipos de objetos se formaram e habitam a mesma região do sistema solar, então, em teoria, eles deveriam ser diferentes só no tamanho. O mesmo processo que formou os asteroides também foi responsável pela formação de planetas. A diferença é que planetas só acumularam muito mais matéria, incluindo vários asteroides. Ou seja, mesmo tendo tamanhos diferentes, planetas e asteroides são farinha do mesmo saco, ou nesse caso, poeira estelar do mesmo sistema. Mas aqui nós podemos notar o primeiro incômodo. Planetas possuem água, asteroides não. Os planetas são basicamente oásis em meio a um deserto de rochas. Até Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol, tem água em regiões de sombra eterna. Mas se os planetas rochosos se formaram da mesma matéria que os asteroides, então como é que planetas têm água e os asteroides não? Uma primeira ideia que surge naturalmente para responder essa pergunta é a de que os asteroides tinham água em algum momento da sua história, mas que eles perderam essa água por não terem atmosfera nem gravidade fortes o suficiente para mantê-la neles. Só que até onde nós entendemos da formação de sistemas planetários, esse também pode não ser o caso. Durante a formação do sistema solar e dos planetas, a radiação do Sol teria evaporado e empurrado para longe qualquer molécula de água na região onde a Terra se formou, incluindo a água do nosso planeta. É só a partir de 3 unidades astronômicas de distância do Sol primordial que a radiação dele fica fraca o suficiente para que a água se condense e se acumule em asteroides e gelo. Para fins de comparação, 1 unidade astronômica é a distância média entre a Terra e o Sol hoje. 3 unidades astronômicas fica mais ou menos no meio do caminho entre Marte e Júpiter. Pelo que nós entendemos hoje da história do sistema solar, não existia água na região em que a Terra se formou há 4,5 bilhões de anos. Então aqui o primeiro fato estranho e misterioso aparece. A nossa Terra, cheia de água, se formou em meio a um deserto. Então tanto a cara do sistema solar hoje quanto a história dele sugerem que a água do nosso planeta veio de longe. Mais precisamente, ela veio de algum lugar mais distante do que o cinturão de asteroides. Uma das primeiras sugestões para a origem da água na Terra foi a fonte mais óbvia de água livre no sistema solar: os cometas. Cometas são basicamente asteroides de gelo e eles orbitam o Sol além da órbita dos planetas gasosos. É muito longe. Esses cometas às vezes cruzam com os planetas rochosos mais internos e um dos exemplos mais famosos é o cometa Halley, que eu espero estar vivo para ver na próxima vez. E com certeza vai estar nublado onde eu estiver. E sempre existe uma chance desse cometa colidir com um planeta e depositar sua água nele como consequência. Além disso, existia muito mais matéria livre em cometas e asteroides no sistema solar primordial. Então impactos entre planetas e cometas deveriam ser bem mais comuns. A ideia então era de que cometas depositaram água na Terra depois que ela se formou, em um processo lento que demorou pelo menos algumas centenas de milhões de anos. Mas é aqui que, assim como a Joelma, a Lua nos traiu. Essa piada não vai fazer nenhum sentido em inglês, vai. Existe água na Lua. E não só isso. A água da Lua é a mesma água da Terra. Fui eu que coloquei, tô brincando. Nós sabemos disso porque o hidrogênio vem em 2 formas principais. O hidrogênio comum, com um próton no núcleo, e o hidrogênio 2, ou deutério, que é o átomo de hidrogênio
com um próton mais um nêutron no núcleo. E a água é feita de 2 átomos de hidrogênio para cada átomo de oxigênio. Nós podemos medir a quantidade de hidrogênio comum versus a quantidade de deutério na água, e essa medida funciona como uma espécie de impressão digital da água. Ela literalmente nos diz de qual fonte a água veio. E a água da Terra e a água da Lua têm as mesmas quantidades de deutério, então elas têm a mesma origem. E o que isso significa na prática é que quando a Lua se formou, a Terra já tinha a maior parte da água que ela tem hoje. E a Lua se formou aproximadamente 100 milhões de anos depois da formação do nosso planeta. Então a Terra já precisaria ter toda a água dos seus oceanos nessa época. E isso é pouco tempo para a hipótese de deposição de água por cometas. E as próprias evidências minerais do planeta também sugerem que os oceanos da Terra são tão velhos quanto o próprio planeta. Existem tipos específicos de minerais que só se formam submersos, como a lava em almofada, e algumas amostras minerais desse tipo têm quase 4,3 bilhões de anos de idade, que é basicamente a idade da Terra. Além disso, comparando a taxa de deutério entre a água na Terra e a água em cometas, nós podemos ver que elas são diferentes. E isso nos diz que a maior parte da água da Terra não pode ter vindo de cometas. E para piorar, estudos modernos sugerem que a maior parte da água do nosso planeta se encontra em rochas na crosta e no manto da Terra, na forma de minerais hidratados. Minerais hidratados são pedras que têm água como parte da sua composição mineral, basicamente água em pedra. É bem provável que os oceanos representam apenas uma pequena parcela de toda a água disponível no nosso planeta, e que a maior parte dela está espalhada em minerais hidratados. Se a maior parte da água do nosso planeta está dentro dele, isso significa que o planeta adquiriu a sua água durante a sua formação, justamente em um lugar onde, conforme nós vimos agora há pouco, o sistema solar deveria ser seco. Então, de novo, de onde veio a água na Terra? Mais uma vez, nós ainda não sabemos exatamente, mas artigos recentes sugerem uma possibilidade muito, mas muito louca. Antes de falar da mais recente ideia da origem da água na Terra, eu só queria dizer que já começaram as inscrições para a Imersão Dev da Alura. Para quem não conhece, a Imersão Dev é uma oportunidade imperdível para quem quer dar os primeiros passos em programação. E dessa vez você vai criar um projeto em HTML, CSS e JavaScript do zero. Ah, e eu comentei que é de graça? Essa é a última Imersão Dev do ano e você não precisa saber programar para participar. A ideia é justamente que você aprenda ao longo de 5 dias. Você até vai ganhar um certificado de participação. E tem uma novidade especial nesse ano. Nessa Imersão Dev você vai poder contar com a Luri, que é a inteligência artificial da Alura. Durante as 5 aulas você pode conversar com a IA da Alura para se aprofundar, entender o seu código linha a linha e se destacar nos seus estudos de maneira única. Você pode perguntar qualquer coisa relacionada ao tema da aula, revisar os desafios práticos, tirar dúvidas e até pedir ajuda. A Luri não é um chatbot, ela é uma IA treinada por profissionais com o intuito de ajudar você a aprender melhor. Mas tem um porém. As inscrições já começaram e vão só até o dia 12 de novembro. E as aulas vão do dia 13 ao 17 de novembro, completamente online para você fazer de onde quiser. Então não perde essa oportunidade e clica no link aqui da descrição para se inscrever de graça. E agora, voltando ao vídeo, eu posso falar da hipótese mais recente para a origem da água na Terra. Vem comigo. A água na Terra veio de asteroides. E sim, eu acabei de falar que asteroides são secos não faz nem 5 minutos. Mas nem todos os asteroides estão exatamente secos. Os asteroides no canto extremo do cinturão de asteroides têm um pouco de água, especialmente na forma de minerais hidratados. Até os minerais são hidratados e você não. Bebe água. Inclusive, a sonda japonesa Hayabusa visitou o asteroide Ryugu, eu acho que é assim que pronuncia, e trouxe 5 gramas de material de asteroide de volta para a Terra, e nesse material foram encontradas rochas hidratadas. Além disso, asteroides deveriam ser bem mais abundantes durante a formação do sistema solar, em uma época em que existiam quantidades significativas de asteroides longe o suficiente para terem quantidades significativas de água. Então a água existia no sistema solar e ela existia de forma abundante em regiões 3 vezes mais distantes do Sol do que a Terra. A questão agora é, como que essa água veio parar na Terra?
A ideia é que ela pode ter chovido na direção do sistema solar interno, mas só água, não os asteroides com água. Para terminar de explicar isso, eu só preciso explicar mais um fato. Gelo gruda melhor do que rocha em impactos entre asteroides. Se dois asteroides de rocha pura batem, eles se quebram e geram poeira e detritos. Já a água pode evaporar, ser expulsa de minerais hidratados e congelar rapidamente na superfície dos asteroides durante o impacto. Por conta disso, a água era muito boa em se acumular durante a formação e colisão de objetos no sistema solar. É provável que essa até seja uma razão pelas quais os gigantes gasosos, como Júpiter, são gigantes. Eles são gigantes porque usaram asteroides. Tô brincando, não usem isso. Eles se formaram na região em que a água era abundante no sistema solar. As sementes desses planetas eram feitas principalmente de gelo, e não de rocha como os planetas rochosos, tipo a Terra. O gelo se acumula mais rapidamente do que a rocha, então planetas gasosos simplesmente cresceram mais rápido no começo do sistema solar, se tornando grandes o suficiente para a gravidade deles atrair cada vez mais matéria, enquanto planetas rochosos demoraram 10 vezes mais para acumular quantidades significativas de material do que planetas gasosos com sementes de gelo. A cara do sistema solar durante a formação do planeta era a seguinte: o Sol tinha acabado de se formar e ele era basicamente um acúmulo de gás interestelar fazendo fusão nuclear e emitindo luz no processo. Ao redor do Sol nós tínhamos um disco de gás e poeira, incluindo água. Esse disco era iluminado pela radiação do Sol e muito perto do Sol a água virava vapor e era empurrada para longe pela pressão de radiação. E isso era especialmente verdade antes de o Sol ter se estabilizado e esfriado um pouco. Conforme o disco de poeira girava, a poeira colidia com mais poeira e as partículas se juntavam, formando asteroides e protoplanetas. Depois de alguns milhões de anos, aglomerados maiores de matéria já existiam, e as sementes do que seriam os planetas também. Os asteroides que estavam longe o suficiente do Sol tinham quantidades significativas de água, e os asteroides perto do Sol tinham zero água. E é aqui que nós podemos responder como que essa água chegou na Terra. Os asteroides com água não caíram diretamente na Terra em formação. Isso é impossível, as distâncias eram muito grandes. Tudo que os asteroides com água podiam fazer era bater em outros asteroides próximos, e quando isso acontecia, eles transferiam um pouco da sua água para esses outros asteroides. Alguns desses asteroides estavam mais perto do Sol do que os asteroides originais com água. Essa segunda camada de asteroides com água podia transferir parte da sua água por colisão para asteroides numa terceira camada ainda mais perto do Sol. E via uma série de colisões transferindo água de pouco a pouco, a água pode voltar para as partes internas do sistema solar, onde a Terra estava se formando. Ou seja, a água chegou na Terra pulando de asteroide em asteroide até alcançar asteroides que se juntaram ao nosso planeta durante a sua formação. Em outras palavras, a água foi transferida de impacto em impacto até chegar na Terra. Nós inclusive já observamos uma cratera em Ceres, que é o maior objeto do cinturão de asteroides, na qual a água foi depositada por impacto. E impactos transferindo água deveriam ser mais comuns no sistema solar em formação. Colocando isso em um modelo, a hipótese de transferência de água por impacto prevê corretamente as concentrações de água que nós vemos hoje aqui na Terra. Mas mesmo com essa informação e um modelo que parece funcionar, nós ainda podemos notar que a Terra tem uma superfície com muito mais água do que os outros planetas da região. E isso acontece porque a Terra tem uma atmosfera adequada para reter água na superfície. As temperaturas no planeta nunca foram extremas o suficiente para a água evaporar em grandes quantidades, como é o caso de Mercúrio e Vênus. Se isso acontece, é possível que a molécula de água se quebre em oxigênio e hidrogênio e o hidrogênio fuja da gravidade do planeta de tão leve que ele é. E inclusive esse efeito acontece na Terra. Os oceanos provavelmente tinham 20% mais água do que eles têm hoje no passado. Eles estão literalmente evaporando de volta para o espaço de pouco em pouco. Para terminar esse vídeo, eu só preciso dar um lembrete de que essa é ciência de ponta e uma hipótese relativamente recente. Talvez a nossa visão da origem da água na Terra mude em alguns anos, ou quem sabe finalmente nós estamos mais perto da resposta correta. Fazer um vídeo que nem esse é particularmente especial para mim, porque eu lembro que quando eu aprendi ainda na época de escola que a água da Terra veio de cometas, eu fiquei muito fascinado. E não muitos anos depois, quando eu fui fazer uma pesquisa para esse vídeo, eu descobri que essa visão já era ultrapassada. O vídeo acabou não vendo a luz do dia, ele ficou de molho por mais alguns anos, como acontece com a maior parte dos temas de vídeo que eu penso.
E hoje, a data em que finalmente nós estamos postando esse vídeo, a visão da origem da água no nosso planeta mudou mais uma vez. E dessa vez, ela parece responder mais lacunas do que nós tínhamos abertas até então. Ciência é isso. É descobrir o universo um pouquinho de cada vez. Nós nem sempre vamos para a resposta correta de primeira, mas isso não pode nos fazer desistir. A busca pela verdade não é uma rodovia asfaltada e bem sinalizada. Ela é uma trilha que você percorre a pé e precisa cortar o mato enquanto avança. E eu espero que vocês tenham ficado tão fascinados quanto eu fiquei com esse vídeo, porque é uma sensação maravilhosa descobrir algo novo. Muito obrigado e até a próxima!